E para analisar as medidas anunciadas pelo Ministro das Finanças há alguns momentos, junta-se a este fecho de contas Filipe Garcia, a partir da sala de mercados da IMF. Filipe, muito boa tarde. O que é possível concluir destas medidas que, na prática, podem ter os mesmos efeitos que a TSU, ou há diferenças? Boa tarde, Hugo. Bom, tentando cingir-me mais ao comentário económico do que propriamente à situação ou ao comentário político relativamente a esta matéria, eu diria que, em primeiro lugar, as medidas são, em grande medida, neutras se comparadas com as da TSU. Acabam por beneficiar muito ligeiramente, e ainda assim dependendo das alterações de escalões de IRS que ainda não são conhecidas, mas acabam por beneficiar muito ligeiramente os pensionistas, podem beneficiar também muito ligeiramente aqueles que ganham um pouco menos. Note-se que este é um beneficiar face à TSU, não face à situação anterior, porque face a essa são todos prejudicados. Mas acaba por ter um impacto que se estima entre metade ou 2/3 do salário para aqueles que têm rendimentos mais baixos e cerca de 1,5 salário para aqueles que têm rendimentos mais altos. Portanto, de alguma forma, do ponto de vista da receita, ela é provavelmente muito semelhante à da outra medida. Do ponto de vista de quem paga, há aqui algumas alterações e também não há grandes novidades ainda, pelo menos não conheço ainda as novidades, relativamente ao que pode acontecer às empresas, ou seja, se vai na mesma haver algum tipo de alteração ou não àquilo que foi anunciado inicialmente relativamente às empresas e, portanto, a valores mais baixos relativamente à contribuição de segurança social que estariam previstos. Do lado da despesa, ficaste surpreendido? Eu achei curioso porque Vítor Gaspar disse a verdade perfeitamente quando afirma que o corte de despesa feito em Portugal nos últimos tempos não tem precedentes na história recente de Portugal, e é bem verdade. Mas isso também tem muito a ver com o facto de que até aqui não se fazia rigorosamente nada. Penso que aí ficou um bocadinho por dizer, porque está-se a dizer, ou volta-se a dizer, que se vai estudar onde é que se pode fazer mais poupanças. Mas de alguma forma é preciso depois concretizar, porque, enfim, já passou muito tempo também desde que este governo está em funções. É evidente que há muitas preocupações e muito que fazer, mas não há dúvida que já se esperaria algumas medidas mais concretas. Não creio que seja nenhuma mentira se dissermos que este ajustamento é feito sobretudo pelo lado da receita, mais uma vez, porque apesar de haver cortes da despesa, o que nós temos aqui é um aumento importante da taxa, digamos, de IRS como um todo, e, portanto, há aqui um aumento muito considerável de impostos, algo que, inclusivamente, o próprio Gaspar reconheceu no seu discurso e disse isso mesmo, que há aqui um aumento substancial de impostos. Filipe, outra questão que acaba por também refletir o dia de hoje e que Vítor Gaspar fez questão de frisar foi o regresso de Portugal aos mercados com a operação de troca de dívida esta manhã, e as palavras do Ministro das Finanças foram que foi um sucesso. Concordas com a posição do Executivo? Foi um sucesso este regresso? Sim, foi um sucesso. Foi um sucesso porque Portugal consegue, digamos, a confiança dos mercados para quase 4 mil milhões de euros do período de setembro de 2013 a outubro de 2015, bem à frente daquilo que é o programa de ajustamento da Troika. Agora convém também pôr os pontos nos is e contextualizar tudo isto. Tenho quase a certeza que seria muito difícil, até impossível, fazer esta operação se não tivesse sido anunciado pelo BCE a intenção de comprar títulos até 3 anos, se isso for necessário. E, portanto, se é verdade que há aqui uma parte reputacional e de trabalho feito por Portugal, também não há dúvida que se está a beneficiar de um contexto que está relacionado com as medidas do BCE e que permite esta oportunidade. Não foi um ir ao mercado em primário, ou seja, não emitimos hoje dívida para 2015, aquilo que fizemos foi de facto uma troca de dívida, mas em condições muito, muito aceitáveis. Ou seja, a operação, do ponto de vista absoluto, é uma operação de sucesso e é um bom sinal. Não podemos também deixar de reconhecer que para isto muito contribuiu a decisão do BCE em dizer que está disponível para comprar títulos até 3 anos, se isso for necessário. Uma última questão, Filipe, e não resisto a perguntar-te. Também começas a ficar impaciente, tal como já foi admitido por alguns analistas internacionais, em relação a este pedido de resgate total de Espanha que nunca mais surge? Bom, realmente acho que toda a gente sabe que ele vai surgir, só não se sabe quando. Eu chamaria a atenção aqui para um ponto muito curioso, que é este. É curioso que nesta altura, quem
provavelmente está a impedir que esse resgate seja pedido não é só a Espanha, é também a Alemanha. Porque sabemos bem que a Alemanha tem muitas reticências, algumas dúvidas, pelo menos, quanto à compra de títulos por parte do BCE. Sabe-se que esses títulos só serão comprados após o pedido de ajuda e, portanto, enfim, isto é lá para ali, se não havendo pedido de ajuda não há compra de títulos. E isso é uma situação que agrada aos alemães que querem provavelmente estender isto o mais possível. Por outro lado, Espanha também tem questões eleitorais em cima da mesa e, portanto, não me surpreendia que demorasse um pouco mais a que este pedido fosse feito. Algo que, aliás, já tínhamos falado há algum tempo. Eu lembro num comentário que fizemos aqui em que se dizia que talvez fosse na semana seguinte. Dizíamos não, provavelmente não, porque nesta altura, com os yields de Espanha em níveis perfeitamente razoáveis e com a capacidade de Espanha de emitir dívida, Espanha e Itália também, de emitir dívida em condições razoáveis, há pouco impulso, há pouca vontade de estar agora a fazer esse pedido. Portanto, não me surpreende que possamos demorar mais umas semanas até que isso venha mesmo a acontecer. Filipe, muito obrigado pela tua análise. Filipe Garcia, a partir da sala de mercados da IMF, com uma primeira análise e uma primeira reação aos dados, às medidas anunciadas há momentos pelo Ministro das Finanças.